Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja em cada coração, amém? Podeis assentar-se. Vocês também, fiquem à vontade, viu? Podem se assentar. Músicos, inclusive aquele músico ali. Uma bênção. Amém. Gente, vocês estão bem? Na paz? Amém? Nós teremos amanhã, então, o nosso culto dos jovens. Tem o lanche lá que o pessoal está preparando. O lanche tem que comprar antecipado? Ou é isso aí? R$15 o lanche, tá bom? Quem está vendendo aqui é o Yuri. Então compra com o Yuri aí o seu lanchinho. É o X-salada, R$15, mas é no capricho, viu, gente? É no capricho. Glória a Deus. E domingo nós estamos lá, de manhã e à noite o pastor Anderson. Nós estamos pregando sobre as 7 manifestações do Espírito de Deus. E domingo vai ser uma bênção no nome de Jesus. Amém, gente? Vamos lá. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Ô, Sueli, obrigado, querida. No capítulo 15. Mateus 15. Mateus 15, versículo 21. Acompanhe a palavra de Deus. Se você encontrou, se coloque em pé. Irmã Edith, deixaram a senhora entrar com essa camisa aqui, Edith. Menos. Vamos lá. Glória a Deus. Versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler então. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Até aí, amém. Levante as tuas mãos aos céus, repita assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Podeis assentar-se. Essa mulher, ela estava, com certeza,
sofrendo uma aflição muito grande no seu interior, na sua vida, na sua alma, porque ela usa uma expressão dizendo: a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela não usa, ela está perturbada, ela está meio que confusa, não. Ela fala, eu sei que é uma batalha espiritual. Ela estava entendendo isso. Ela estava compreendendo essa situação. E ela chega então diante do Senhor Jesus e ela já começa pedindo socorro. Então, quando ela pede socorro, isso está indicando que o problema dela realmente não era brincadeira. Ela diz no versículo 25, então, que ela estava com a filha dela nessa situação. E na época daquela mulher e nos dias de hoje, muita coisa mudou. Principalmente a tecnologia, a ciência, muitas coisas mudaram. Passaram-se já mais de 2000 anos, mas uma coisa não mudou. A chamada batalha espiritual, chamada tentação de Satanás. Isso não mudou. Tecnologia alguma, estudo algum, filosofia alguma do homem vai poder mudar essa condição. Porque isso existe desde os tempos de Adão e de Eva. A batalha espiritual. Então essa mulher, ela estava enfrentando um problema que é decorrente nos dias de hoje. E a Bíblia diz que o diabo não diminuiu o ritmo, ele não se cansou. A Bíblia conta a história de Daniel. É aqueles que estão dispostos a colocar a cara diante da dificuldade e enfrentar. Esses vão receber a bênção. Por quê? Porque não desistiram, não pararam. Não pararam de clamar, não pararam de dobrar o joelho, não pararam de congregar, não desistiram. Estão aqui hoje, talvez, alguém pedindo, Senhor, me socorra. Você já passou por uma situação assim que você precisava do socorro de Deus? Porque tem angústia da vida da gente que vai lá para você. Então aquela mulher, ela estava ali com um propósito. E esse propósito não mudaria por causa das adversidades, por causa das grandes batalhas que ela estava enfrentando. Talvez você, nos dias de hoje, esteja enfrentando um problema com teu filho, como aquela mulher. Eu não sei se ela estava doente, a criança, a menina, ou se ela estava rebelde, perturbada, andando em más companhias, praticando coisas erradas. Eu não sei, mas estava endemoniada. E aquela mulher, então, ela estava travando essa batalha, esse conflito com a filha. E mais, existem conflitos que muitas vezes estão dentro de nós, que às vezes é pior do que aqueles que estão externos. E quando chega esse tipo de batalha, muita gente não consegue suportar, irmãos. Tem gente que ele fala assim, foi a gota d'água. Eu não estou aguentando, eu não estou suportando, eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir. Muitas pessoas não suportam esse tipo de situação e acabam recuando, retrocedendo, fugindo. Muita gente se pergunta algumas vezes, como é que eu vou fazer para vencer essa situação? Você já se perguntou isso? Como é que eu vou fazer para vencer essa minha batalha? Como é que eu vou fazer para sair dessa situação? O que é que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Porque tem hora que a gente não sabe o que fazer. É aí que entra a nossa fé, o nosso conhecimento de Deus.
Às vezes a gente não sabe nem mesmo em quem confiar, porque a batalha é grande. A gente se sentiu muitas vezes enganado, às vezes, pela pessoa que você gostaria, que você confiava, você achava que aquela pessoa ia estar contigo. E a gente tem esse tipo de dilema, esse tipo de dificuldade na vida. E essa mulher tinha todos esses problemas, e quando ela vai até Jesus, em busca de um socorro, a Bíblia diz que ela enfrenta mais um problema, que era o preconceito, o desprezo dos discípulos de Jesus. Por quê? Porque o judeu, como bom religioso, eles tinham reservas contra algumas culturas. Por exemplo, os samaritanos, que eram bem parecidos, mas tinham diferenças grandes entre eles não se davam. Os cananeus, devido todo o histórico das guerras, das batalhas do passado, também. E é o caso dessa mulher cananeia. E os discípulos, ouvindo aquela mulher gritando socorro, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, começaram a ficar irritados com ela. Quer saber quando o seu clamor começa a fazer efeito no mundo espiritual, meu irmão? É quando você começa a irritar algumas pessoas. A Bíblia fala o seguinte, que nós devemos incomodar esse mundo. Não de qualquer forma, mas é com a nossa conduta de fé, com a nossa oração, com o nosso clamor. O clamor daquela mulher começou a perturbar os discípulos, e os discípulos falaram, Senhor, despede-a, manda ela embora daqui. E Jesus não respondia palavra alguma. Aquela mulher queria uma resposta. E não tem coisa mais difícil do que quando você pede uma resposta e não vem resposta nenhuma. Mas Jesus não estava sendo maldoso com aquela mulher. Jesus estava testando, provando, porque é isso que a Bíblia fala, que o nosso Deus, Ele prova a nossa fé. O nosso Deus sonda o nosso coração. O nosso Deus, Ele quer saber se nós queremos apenas usufruir do poder dEle para as nossas vidas, ou queremos servi-lo de todo o nosso coração. Então o nosso Deus, Ele pesa o nosso coração mesmo. E a Bíblia diz que aquela mulher ouviu de Jesus dizendo o seguinte, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para eles. Realmente Jesus, Ele veio para eles. Era promessa para eles. Mas também a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça. Aí é que está o segredo dessa mulher. Crer. Ela acreditava, Jesus pode me salvar. Jesus pode fazer a diferença. Aquela mulher, ela não se detém por causa dos outros. Ela não para porque os discípulos estavam mandando ela embora. Irmão, é coisa triste você ser mandado embora de um lugar que você quer estar. Sim ou não? Quando criança, na minha época de criança, nós não tínhamos TV em casa. Eram poucas pessoas que tinham. E eu tinha 2 ou 3 casas vizinha da minha casa, tinha um primo meu que tinha TV. É primo de segundo grau, primo de criação, perdão, não de segundo grau.
E eu gostava de ir lá na casa dele para assistir o Rin Tin Tin. É antigo, hein? Quem assistiu o Rin Tin Tin aí? É. Ultraman, Os Três Patetas, porque passava assim no canal, não sei se era na Record, passava assim um atrás do outro. Então eu ia lá nesse horário para assistir. Estava lá todo mundo quietinho assistindo. Aí a minha tia saía da sala, os dois primos, tinha dois primos, ficavam assim, vai embora. Vai embora daqui. E eu fazia de conta que não era comigo. Mas eu estou aqui para assistir o Rin Tin Tin. A mãe dele chegava, minha tia chegava, sentava no sofá. Aí eles ficavam quietinhos. Ela levantava de novo e começava. Todo dia. Não pergunta se eu ligava, não. Eu quero assistir o Rin Tin Tin. Eu quero ver o Ultraman. Não é? Ultraman. Usar uma máquina. É chique o Ultraman. Agora essa mulher aqui, irmãos, ela estava lá para algo mais importante do que assistir TV. Ela estava lá em favor da filha dela. Era a coisa mais importante para ela. Quero dizer para você nessa noite que aquilo que é importante para você, Jesus também valoriza. A sua vida é valorizada por Ele. A sua casa é valorizada por Ele. Todas as pessoas que você ama, Ele também valoriza. Então não desista. Continue clamando em favor dEle, que Ele vai te ouvir. Essa mulher, eu falei, eu sei com quem eu vim falar aqui. Eu não vim falar com os discípulos. Eu vim falar com o Senhor. Tem gente que às vezes sai da igreja, principalmente jovem, jovem tem também. Eu estou falando de jovem porque uma jovem chegou e passou para mim, porque é isso, porque aquilo outro, falaram isso, falaram aquilo outro, não vou mais na igreja. Mas se eu fosse sair da igreja porque alguém falou alguma coisa contra mim, a meu respeito, não tinha igreja na cidade. Já tinha mudado de igreja. Eu estou na mesma igreja há 30 anos. A bênção de Deus é para aquele que permanece. A bênção de Deus é para aquele que vem na igreja para ouvir a voz do seu Senhor. A bênção de Deus não é para aquele que dá vazão para o seu sentimento, para a sua emoção, mas ele dá atenção total àquele que tudo pode, àquele que tem a voz que é poderosa, que despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor é como um trovão, e quando ele fala, o inferno estremece, e quando ele fala, até os mortos, como Lázaro, que estava há 4 dias lá na sepultura, com uma pedra diante da sua sepultura, ele ouviu a voz, e ele veio do mundo dos mortos para o reino dos homens viventes, porque a voz do Senhor é poderosa. Não pare, porque as pessoas estão muitas vezes sendo usadas pelo inimigo. Os discípulos de Jesus naquele momento, eles estavam agindo pela razão. Eles levaram tempo para prender. Que uma alma vale mais do que o mundo todo. Você vale mais que o mundo todo. A Bíblia diz isso. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Se alguém quer te desprezar, lembre-se, Jesus morreu por você e a tua alma valeu o sangue de Jesus de Nazaré. Você é valioso para Deus. Aleluia. Então aquela mulher, ela tinha um propósito. Nem a palavra contrária dos discípulos e nem o silêncio de Jesus parou o grito dela, o pedido dela: socorro. Quantas vezes o inimigo tem usado situações, pessoas,
para calar o seu clamor, e você tem se calado. A sua boca que antes clamava virou como aquela da praça lá que tinha lá, aquela fofoqueira lá. Minha boca é um túmulo. Sua boca virou um túmulo, não sai mais nada. Para com isso. Jesus ficou em silêncio, mas ele sabia o que estava fazendo. Não é desprezo, é um teste, meu irmão. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e encontrareis. Quando me buscarem de todo o vosso... Aquela mulher estava buscando com o coração. De todo o coração. De todo o ímpeto da sua alma. Com o coração aquebrantado. A palavra de Deus diz que Deus não resiste os quebrantados de coração, aqueles que se dobram diante dele. E foi o que essa mulher fez. A Bíblia diz que quanto mais mandavam ela se calar, e por mais que Jesus ficasse em silêncio, aquela mulher se aproximou mais de Jesus. A batalha está terrível. Se aproxime mais de Jesus. Eu vou dar um tempo, pastor, para ver se as coisas melhoram. É a mesma coisa, eu vou falar, não vou beber mais água para ver se a sede passa. Vou parar de comer para ver se a fome passa. Vou parar de tomar banho para ver se o fedor passa. Não tem lógica. Eu vou ficar sem dormir para não ter sono. Aquela mulher, ela se aproximou mais de Jesus. Perto está o Senhor, diz o profeta. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. E você tem buscado? Você tem orado? Você tem clamado? Ou você tem se calado, se afastado de Jesus? Se afastado do Evangelho, a fé já não é a mesma que era antes. O primeiro amor já ficou para trás. É uma lembrança praticamente opaca. Nem parece mais que é você. Paulo lhe pergunta para Timóteo. Timóteo estava nessa condição, talvez pelas prisões de Paulo, pelo sofrimento que Paulo estava passando, as notícias que chegavam não eram legais, ele era um jovem pastor, e aí Paulo pergunta para ele: Timóteo, aonde está aquela fé que não era fingida, era real? Aquela fé que eu vi com os meus olhos, através da tua avó Loide, da tua mãe Eunice, através da minha imposição de mãos. Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti aí. Tenha ânimo e não pare de clamar para que o Senhor venha ao teu encontro e venha te dar a vitória. Para de clamar, não. E aquela mulher, ela estava lá buscando o Senhor e ela não desistiu. Porque quem confia no Senhor sabe que homem algum vai resolver o problema dele. Mas ele é uma pessoa super inteligente, fez faculdade, você é uma pessoa super inteligente, instruída. Não vai resolver teu problema. Dinheiro também não. Pastor, dinheiro não vai. Vai melhorar. Mas Jesus vai.
fazer o milagre na tua vida. Ela sabia que só Jesus podia dar o que ela queria. Não é os discípulos. É Jesus. Não importa. Sempre será Jesus. Não importa o que digam, o que façam, é Jesus. Sempre será Jesus. Ele é o intercessor. Ele é aquele que nos justifica. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela vai até Jesus, e a Bíblia diz que ela adora. Ela faz o quê? Ela adora. E o que a adoração fez? A adoração quebrou o silêncio de Jesus. Porque o próprio Jesus diz lá em João 4, que Deus está procurando quem? Verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. E quando aquela mulher adorou ao Senhor, ela adorou mesmo. A Bíblia diz que Jesus falou. Quando você adora verdadeiramente, quando você vem à igreja, se entregue à adoração, meu irmão. Para de pensar no futebol, para de pensar nas contas, para de pensar no problema que você vai ter que enfrentar amanhã ou na semana que vem, e adore ao Senhor, porque assim o silêncio do mundo espiritual será quebrado e a voz poderosa do Senhor vai falar contigo, aleluia. E ela fala assim, Senhor. Porque quem sabe adorar sabe que Ele é Senhor. Senhor com S maiúsculo. No meio da frase mesmo, S maiúsculo. Senhor. Quem adora sabe que Ele é o Senhor. Quem adora sabe que depende dEle, que precisa dEle. E que só Ele pode agir no impossível. Está enfrentando algo impossível, então saiba que Ele é o Senhor. E adore o nome santo do Senhor. Aí Jesus fala para ela, minha filha, veja bem. Não é lícito, não é certo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não. E aí ela chama Jesus novamente de Senhor. Senhor. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela não estava se rebaixando como pessoa, mas ela estava se colocando na posição de adoradora. Tem gente que pensa que é muito. Tem uma certa palavra que dizia assim, um certo comentário, que se falava assim, se você comprar o fulano pelo preço que ele acha que ele vale. É mais ou menos isso, se eu não estiver enganado, vocês me corrijam. E vender pelo preço que ele vale mesmo, vai dar diferença. Acha que é mais.
É por isso que o menos é mais. Menos o nosso ego, mais Deus. É a filosofia de João Batista, ou então o ensinamento de João Batista para nós, que eu diminua para que ele cresça. Que eu me diminua para que a bênção venha. Que ele seja adorado, que todos saibam que ele é o Senhor, que tem poder no céu, na terra e até debaixo da terra, que tem um nome que está acima de todo nome, o qual toda língua confessará que ele é o Senhor e todo joelho se dobrará perante ele. Um dia vai acontecer isso. Ah, imagine, eu nunca vou me dobrar diante de Jesus. Vai. Vai. No dia do trono você vai ver demônios, incrédulos, gente ruim, que nunca deu atenção, vai ter que se dobrar. Vai ter que se dobrar. Melhor se dobrar hoje do que se dobrar depois. Porque uma hora ou outra a gente vai se dobrar. Ela adorou Jesus. E aí a Bíblia diz, ó mulher, que fé é essa, hein? Que fé é essa? Seja feito conforme você deseja. Seja feito conforme a tua fé. E a palavra de Deus diz que naquela hora, o Espírito Santo de Deus visitou a menina. Irmão, irmã, eu estou dizendo para você nesse momento, levante a sua mão aos céus e peça para que o Espírito Santo vá até aonde você precisa que ele vá. Peça a ele para visitar a tua casa. Peça a ele para visitar o teu problema. Peça a ele para te visitar, porque às vezes o problema é você, não é os outros. Porque às vezes a gente não entende, a gente acha que é o outro, mas às vezes é a gente. Intransigente, coração duro. O problema é ele, não sou eu. Não, às vezes é a gente mesmo. É a gente que é ruim. O ser humano é ruim. Mas a gente sabe fazer umas coisinhas boas também. De vez em quando, Jesus que disse, né? Vocês que sois maus, até que vocês sabem fazer de vez em quando alguma coisinha boa. Mas de vez em quando você é bom, viu, irmão? De vez em quando você é. Bom, só tem um. Aquela mulher, ela adorou o Senhor Jesus. E todo aquele que adora o Senhor Jesus, de maneira alguma ele lança fora. Essa mulher estava ali perto de Jesus. E ela se achegou cada vez mais perto. Sabe o que essa mulher sabia? Aquilo que o salmista diz no Salmo 121, no versículo 2. O socorro do Senhor, que fez o céu, o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro vem dele. O teu socorro vem de Jesus. Aquele que morreu na cruz por mim e por você. E aquela mulher foi abençoada. E eu quero dizer para você nessa noite, você também vai ser abençoado. Em o nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Você que precisa de uma bênção.